Boa noite, turma, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade às nossas aulas sobre hormônios hipofisários, hoje nós vamos estar vendo mais um hormônio produzido lá na nossa hipófise, que é a prolactina, tá? Então, a prolactina, como a gente já viu, né, como eu já disse, é um hormônio produzido na hipófise, também com influência de hormônios estimuladores que vão até a nossa adenohipófise e vão estimular essa hipófise anterior, tá? Fazendo com que ela produza a prolactina, que é um hormônio, tá? Que vai ter uma grande função ali, a sua principal função conhecida hoje, que é a produção de leite nas glândulas mamárias. Mas também a prolactina tem outras funções, tá? Que também está relacionado ali aos homens. Então, tanto os homens quanto as mulheres têm uma quantidade de prolactina. Claro que nos homens essa quantidade de prolactina ela é bem menor. A prolactina vai ser secretada e a sua quantidade vai variar de acordo com, né, a sua sexualidade, sendo homem ou mulher. Se, né, a mulher está em processo de amamentação, ovulação, tanto o homem quanto a mulher, né, com o estilo de alimentação que ele tem, acasalamento, né, no caso reprodução ali, né, sexo, e tratamento com estrógeno, né, se a mulher está fazendo ali o uso de anticoncepcionais, tá? Então, isso pode interferir nas quantidades de prolactina. Alguns, né, anticoncepcionais fazem, às vezes, com que a mulher produza uma quantidade muito alta, tá? E quando eu digo alta, é uma quantidade elevada do que seria no normal na amamentação, porque a mulher, quando ela vai amamentar, né, ela está ali num período ali de gestacional, então ela tem uma quantidade de prolactina elevada, tá? E é algo normal, porque o corpo dela precisa fazer, né, essa secreção desse leite nas mamas. E nesse momento ali, às vezes a mulher nem está, né, passando por um processo de fecundação, não tem nenhuma criança nem pequena, nem nada, e ela acaba produzindo leite. E às vezes é por uso de alguns anticoncepcionais que vão fazer, então, com que essa mulher produza uma quantidade de prolactina lá na hipófise, tá? Maior do que deveria, tá? E isso é bem fácil de resolver, né? Porque é só alterar o anticoncepcional. Quando os níveis estão elevados, né, na nossa corrente sanguínea de prolactina, a nossa hipófise também vai receber a dopamina, que é um neurotransmissor produzido lá no hipotálamo, que vai então fazer com que essa quantidade de prolactina seja então inibida. Então, os níveis para fazer com que os níveis de prolactina, tá, estejam sempre equilibrados. Então, quando o nível está muito alto, usa-se então a dopamina para fazer essa inibição da secreção da prolactina. E quando os níveis estão baixos, né, então o hipotálamo vai fazer com que a hipófise produza a quantidade de prolactina, tá? Isso em níveis normais, em pessoa sem nenhum problema. A função da prolactina, tá? Existem mais de 300 funções exercidas na prolactina nos seres humanos. Ainda existem muitos estudos sobre qual realmente é a função da prolactina, que acredita-se que ela exerça mais funções ainda dentro do organismo, tá? E então ainda não se sabe bem ao certo todas as funções que ela pode exercer, principalmente por estar presente nos homens. Então acredita-se que ela possa exercer principalmente um trabalho maior na função imunológica, tá? Mas temos aqui então como primeiro lugar a reprodução. Então a prolactina, então ela está totalmente direta ali a liberação da ovulação, tá? Ela vai estar também ligada aos níveis ali de libido, fazendo com que as pessoas, né, queiram fazer o ato, tá, sexual. Também, depois, quando houver a fecundação, se houver a fecundação, ela vai estar toda ali preparada para a lactação. Então, para haver a lactação, o que primeiro precisa acontecer, tá?
Primeiro, a mulher, né, isso no caso da mulher, ela vai precisar do estrogênio para estimular o crescimento das mamas. Então, quando a menina nasce, né, ela é normal igual o menino, né? Ela não tem seio. E ao decorrer, né, dos anos que ela vai se tornando mocinha, o estímulo, tá, da produção do estrogênio vai fazendo com que essas mamas cresçam. Aí a produção de progesterona vai fazer com que haja o amadurecimento, tá, desses seios. E por fim, tá, o estímulo da lactação, quando houver, né, uma fecundação nessa mulher, quando houver um feto dentro dela, ou após, né, o parto, depende muito de mulher para mulher, mas isso, algumas mulheres acabam tendo essa lactação durante ali todo o período de gestação, outras vão lactar perto do parto, outras só vão ter nessa lactação após o parto, então varia muito de mulher para mulher, mas a lactação, né, em níveis normais deve acontecer, né, no momento dessa fecundação ou após, né, o parto. E esses 3 hormônios são fundamentais para que haja essa lactação. Então, por isso que nos homens não há, né, lactação, não há produção de leite, porque os homens, eles não vão ter, né, o estrogênio, progesterona, tá, nesses níveis para que haja essa lactação. Então, por isso que é muito mais difícil no homem identificar se ele está tendo uns níveis elevados ou baixos de produção da prolactina. Segunda função é no metabolismo da glicose e dos lipídios. Por quê? Porque a prolactina ela vai aumentar a sensibilidade da insulina e as funções, né, dos adipócitos. Quando há excesso, tá, desse hormônio, então a gente vai entender o quê? Como ele tá literalmente ali agindo com a glicose e os lipídios, vai fazer com que, então, quando está em excesso, possa, então, ocasionar o desenvolvimento da diabetes mellitus e também obesidade. A prolactina também está ligada à osmorregulação, ou seja, ela vai causar diminuição da excreção renal do sódio e do potássio, aumentando, então, a liberação do cloreto de sódio no suor. E além disso, ela vai estar aumentando a absorção do intestino da água dos íons. Então, ela tem uma importância muito, tá, na osmorregulação do nosso corpo, para que, né, esteja todas as funções ali, renais, tá, intestinais funcionando como deveria estar funcionando, tá? No sistema imunológico, a prolactina vai diminuir a imunidade da mãe se os níveis estiverem elevados durante a gestação, favorecendo então a sua manutenção. Então, a prolactina, ela está totalmente ali ligada com o sistema imunológico e vamos e convenhamos, se a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, né, sem ele gerar uma nova vida, tá tendo um nível elevado dessa prolactina, a sua imunidade está baixando igual. Então, né, há uma desregulação quando, né, houver esse excesso de prolactina, tá? Então, a prolactina está totalmente ligada aos níveis normais, tá, do sistema imunológico. Então, ela é bem importante nesse setor. Ainda há muito estudo sobre essa parte do sistema imunológico, ainda não se sabe bem ao certo quais são os pontos em que essa prolactina vai atuar nesse sistema imunológico, mas sabe-se que ela tem totalmente um desempenho nessas funções quando está elevado ou abaixado, ela tem uma influência, tá? Outros efeitos que podem ocasionar da prolactina é a influência neurogênese e a reparação do sistema nervoso, diminuição do desenvolvimento cardiomiopatia, tá, após o parto, influência na resposta da ansiedade e estresse. Então, a prolactina, nessa última parte que eu falei da ansiedade e estresse, ela está totalmente ligada a isso. Então, às vezes, a pessoa vai até o laboratório para fazer o exame, a coleta do sangue, e para examinar essa quantidade de prolactina que está ali na corrente sanguínea, e o indivíduo fica tão nervoso, porque às vezes tem medo de agulha, alguma coisa assim, e ele fica tão nervoso, tão estressado, que ele vai ter que, né, levar ali uma picada no braço, que a agulha vai ter que, né, fica às vezes tão desesperado que às vezes dá um falso negativo desse exame, tá? Então, às vezes nem tinha uma produção elevada
da prolactina, mas a pessoa ficou tão nervosa que ia ter que tirar sangue e acabou elevando esses níveis sem a necessidade, tá? Sem a ocorrência real desse excesso de prolactina. Então, quando a gente está muito ansioso, muito nervoso, é normal essa prolactina se elevar, ok? Em níveis altíssimos, e como eu já disse anteriormente, níveis altíssimos não é quando a mãe está ali passando por uma reprodução, é quando é acima disso, porque todos nós, tanto as mulheres quanto os homens, temos uma quantidade muito pequena de prolactina que vai ser produzida em toda a nossa vida, tá? E com o decorrer ali das situações, no caso das mulheres, quando elas forem, fecundar uma nova vida, que elas forem passar por uma gestação, essa prolactina vai se aumentar numa quantidade bem razoável. Mas quando a gente fala em níveis altíssimos, é acima ainda disso, tá? Essa pessoa, essa mulher ou esse homem vai estar com um nível muito elevado, que não deveria estar, nesse nível. E isso pode ocasionar alguns riscos, que é o risco de câncer de mama, de próstata, né? Pode também alterar os níveis de FSH e LH, tá? Levando problemas nos ovários e na desregulação da menstruação em mulheres. E nos homens, ela vai ocasionar a diminuição da testosterona, tá? A secreção de leite nas mamas, tá? Sem haver um bebê pequeno, sem poder estar alimentando uma pessoa que não vai ter um filho, essa secreção de leite indevida, então. Dor de cabeça, também problemas, na visão, podem ocorrer nesses indivíduos que vão ter esses níveis elevados. Nas mulheres, isso é um pouco mais fácil, e digo nas mulheres que estão ali em fase de reprodução, é mais fácil de identificar a prolactina, o nível alto, tá, da prolactina, porque provavelmente ela vai estar tendo um estímulo de leite, tá? Ela vai ter uma desregulação na menstruação, então ela vai ficar alguns períodos sem menstruar, 3 meses sem menstruar, depois volta a menstruar, sabe? Então, isso vai identificar essa desregulação da menstruação e essa produção de leite vai provavelmente já indicar um caminho para que seja feita, o estudo do possível aumento ali da prolactina. Então, nas mulheres em fase de reprodução é mais fácil. Agora, em crianças, tá? Crianças meninas, em senhoras que já passaram ali do período de fecundação, estão ali na sua menopausa, e em homens, isso é mais difícil de identificar, tá? De chegar, às vezes, descobrir que é realmente isso. Às vezes vai tentar se colocar outras doenças nesse possível sintoma, porque são sintomas de dor de cabeça, problema de visão, e às vezes até chegar, tá, a esse diagnóstico pode levar um pouquinho mais, tá? Então, também quando eu tiver nesses 3 casos que eu falei, crianças, senhoras e homens, então quando a pessoa ali tiver problemas de dor de cabeça, problemas às vezes na visão, no caso das senhoras e dos homens, uma disfunção ali, uma inibição, tá, do libido, podem estar então determinando os níveis, tá, elevados da prolactina. O que pode causar o aumento dessa prolactina em excesso no nosso organismo, tá? Os níveis altos vão ser o uso de medicamentos, como eu disse, anticoncepcionais, tá? Podem estar fazendo o aumento dessa prolactina. Antipsicóticos, antidepressivos são assim os campeões. Antidepressivos e os antipsicóticos são os principais causadores do nível aumentado da prolactina. E também algumas pessoas que fazem uso ali constante, às vezes tem mal-estar no estômago e fazem uso constante de medicamentos para ânsia. Então, às vezes pode estar, esses medicamentos podem estar interferindo, tá? No aumento da prolactina. Uso de maconha, uso de piercings, tá? Nos mamilos, podem fazer, tanto em homens enquanto em mulheres, podem fazer o surgimento, tá, de uma lactação, pode interferir sim. Infecção e tumores no cérebro, traumatismo craniano, tá, e outras coisas podem ocasionar
que haja, né, os níveis elevados da prolactina. Quando a prolactina está baixa, um dos sintomas é a infertilidade, ou seja, não vai ter, né? Porque, como eu disse, uma das principais funções da prolactina é a liberação desse óvulo. Então, não tendo a liberação do óvulo, provavelmente a mulher vai se tornar infértil, tá? Dores de cabeça, disfunção erétil nos homens, baixo libido, tá? Em ambos, e ressecamento vaginal nas mulheres. Então, isso são sintomas que podem ocasionar, tá? Quando esse nível de prolactina está baixo no organismo. E isso pode ser por um excesso de produção de dopamina, tá? Então, nossa hipófise lá, o hipotálamo vai mandar muita dopamina, tá? Fazendo com que seja inibida a produção lá no hipotálamo, então não produza, né? O hipotálamo diz para a hipófise, não produza mais a prolactina, e isso vai fazendo com que haja níveis muito baixos, tá? No nosso organismo. Ok, pessoal? Essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, mas se não entendeu, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui na sala de aula. Ou então, anota aí no caderninho para que agora na nossa segunda aula a gente possa estar tirando todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, anota aí que a gente possa tirar isso ao vivo agora, ok? Tenha um bom restante de aula. Nos vemos em breve.